Bocas malditas, bocas malditas, Bocas malditas. bocas malditas, Bocas malditas. Bocas malditas. Bocas malditas. Bocas malditas. malditas. Bocas malditas. Essa é a sessão de entrevistas do Bocas Malditas. Hoje a gente recebe o artista da performance Fernando Ribeiro. Ele é um dos criadores do PEART, que é uma mostra de performance que acontece mensalmente em Curitiba, na Bicicletaria Cultural. Ele é também curador da Semana de Performance da Bienal Internacional de Curitiba. E em 2015 ele participou da exposição Terra Comunal, da Marina Abramovic, que foi realizada em São Paulo, no Sesc Pompeia, com um trabalho de longa duração chamado O Datilógrafo. Não, essa já foi uma guerra, é uma das minhas guerras vencidas, assim. Todo mundo aqui no Brasil falava performer, e eu não. Eu sou artista da performance. Comecei, artista da performance. E aí, de uns anos pra cá, já começa a ver mais gente se titulando como artista da performance. Mas por que artista da performance e não performer? Qual que é Porque para mim o performer ele está relacionado a performing arts, não a performance art. Então nos Estados Unidos é muito clara essa diferença, né? A performing arts é o teatro, é a dança, é a música. Então o músico é um performer, o ator é um performer, enquanto está atuando é um performer e tudo mais. Mas é diferente na performance art, né? Ainda mais eu que venho dessa área das artes visuais, que não se identifica muito com esse termo performer, que vem mais do teatro e dança. Então lá o uso comum para artistas que fazem performance, que não são performing arts, mas muitos, principalmente das artes visuais, é performance artist. Então que daí a minha tradução seria artista da performance mais do que performer. Eu não me sinto, não sou um performer. Mas assim, claro, tem um monte de gente que nem, principalmente que é de teatro, dança, claro. Um dançarino que faz uma coreografia, ou alguém de circo, é um performer, né? Mas não necessariamente está relacionado à performance art. Então por isso que eu gosto de dar um ponto assim, bem preciso do tipo, sou artista da performance. Você também tem essa ideia de cena, né? Nessas outras áreas que talvez... Também. Eu acho que também tem isso. É uma forma, digamos assim, um meio de diferenciar um pouco, né? De marcar uma diferença. Não, espera um pouco. Performance art não é necessariamente cena. Pode ser, dependendo, claro. É uma arte muito aberta, depende muito do artista, do trabalho. Muita gente que vem de teatro acaba explorando isso também dentro da performance, mas também tem pontos bem precisos diferentes. A ação, por exemplo, é muito preciso. E daí, por isso que eu prefiro, ao invés de usar o termo performer, eu prefiro artista da performance. Daí essa é a minha briga. Foi, digamos, já está indo. Minha briga principal, porque daí hoje eu já vejo mais gente falando, artista da performance e tal. Daí o próximo passo a minha próxima luta é contra o verbo performar. Também não existe para mim um verbo performar. E o que você costuma utilizar? Eu utilizo fazer performance. Fazer performance tem um termo que a Maíra Vaz Valente ela costuma usar, um termo que é herdado do espanhol, que é o acionar, mas eu não uso o acionar. Mas é porque eu tenho uma compreensão da performance muito relacionada à ação, né? A ação para mim na performance é algo muito importante. E na linguagem, como é que a ação se expressa na linguagem? Através de verbos, né? O que são os verbos? Os verbos são ações. Então, correr, bater, o suor não é uma ação, tá? Okay. Mas uma família de verbos ali, o que os verbos expressam? Ações.
Então, considerando como eu considero a performance como uma arte que explora todas as ações, por que eu vou criar um verbo específico para ela? Então, para mim, o performar, ele quase que ganha uma aura de representar, entendeu? Como se fosse um recorte das ações do mundo. E não, na performance, uma ação é aquela ação. Então, escovar os dentes é o escovar os dentes. O correr é o correr. É a ação mesmo, ela não é uma representação da ação. Então, por isso que daí o meu próximo passo é do tipo, não tem performar. Porque o performar parece que cria uma aura ali do tipo, é uma ação diferente da ação do mundo. Não, não é. Tem diferenças? Tem. A performance, ela coloca a ação numa situação diferente. Eu costumo pensar que sim, que ela abre as possibilidades de significação de uma ação. Mas ela ainda é aquela ação. É diferente do que seria uma representação no teatro ou algo assim. Né? Pegando essa ideia dos verbos que você está falando, essa lógica aí que você está colocando, de como você entende a performance, como que é no teu processo a criação de uma performance? Como que uma performance surge para você? Você faz esboços, você desenha? Como que surgem essas ações? Nossa, isso é um negócio muito doido no meu trabalho, porque eu não desenho, não escrevo porra alguma. Perdão a palavra, mas porra alguma. Não, é um negócio muito doido, porque eu já tentei. Eu tenho um monte de caderninho aí, pela casa toda, tudo em branco. Agora que vem, pega, desenha e tal, tudo. E aí eu comecei do tipo, eu até estava vendo um projeto aí que eu acabei não mandando por outras questões de saúde e tudo mais, que eu iria precisar fazer um croquis, um desenho do negócio. Sério, eu sofri dias para sentar e fazer o negócio. A minha relação de criação de performance é uma relação de memória, muito de memória. Eu tenho tudo aqui na minha cabeça, tanto que algo que eu comecei até a fazer ano passado foi começar a anotar. Isso que eu comecei a fazer, comecei a criar um arquivo com alguns esboços, ideias de performance, porque né, também a idade está chegando, aquela coisa, se bebe um pouquinho a mais, já dá uma ressaca, já não sei o que, então vamos começar a se precaver, né? Como é tudo uma questão de hábito, né? Vamos começar a criar esse hábito. Mas os meus trabalhos, as minhas performances vêm... Acaba que cada trabalho vem de um lugar diferente. Às vezes é um material que encontro, um material que eu quero trabalhar e acabo desenvolvendo um trabalho para aquele material. Às vezes é algo que eu estou lendo, um texto, teve ali a partir de 2008, quando eu comecei a fazer especialização na filosofia, foi muito louco, porque eu entrei para estudar performance teoricamente, por meio da filosofia. E quando eu vi, a filosofia começou a entrar no meu trabalho prático. Então daqui a pouco eu estava lendo Tradição e Inovação. Foi um trabalho que eu fiz, uma performance de 2011 que eu fiz porque eu estava lendo um texto do Paul Ricoeur. Opa, calma aí. Mas então, daí eu tenho trabalhos que eles acabam vindo de diversos lugares. É um material, às vezes é uma questão que eu quero trabalhar, às vezes é algo que estou lendo, eu estava falando Tradição e Inovação, eu estava lendo num livro do Paul Ricoeur, que ele fala exatamente da tradição como uma relação dialética entre sedimentação e inovação, né? E daí lendo aquilo, pensando, que eu morava perto do Parque Tingui, então eu pensava, dá pra eu fazer isso aqui no parque do lado de casa, e fui lá e fiz. Que é a performance que você caminha e vai colocando que eu coloco as araucárias? Isso, as araucárias, tudo eu levo para um outro lugar no parque, onde tem umas árvores de boldo lá, né, de bordo, né, são aquelas com a folha canadense, assim, e tal, tudo que era bem essa troca entre o novo, né, e o tradicional, que seria as araucárias, né, então esse trabalho foi um trabalho que veio, por exemplo, de um texto de algo que eu estava lendo, estudando na época.
Eu tenho a performance de extensão, essa é divertida. Ela na verdade é um Frankenstein, que eu a fiz em 2010, mas vários materiais que eu uso na performance vieram de... Eu lembro que a graxa azul eu descobri ela em 2005, quando meu carro quebrou, aqui no centro, quebrou. Parei num mecânico que nunca tinha visto, o cara me veio com graxa azul e ficou olhando aqui. Que lindo! Um dia eu vou fazer uma performance com isso. Guardei na memória. Daí em 2008, eu lembro que uma vez eu estava no trabalho, o cara chegou e tinha umas cordas que eu estava fazendo, que era para uma performance, uma especialização, algo assim. Aí o cara chegou, viu a corda ali, ele foi lá e, assim, muito rápido, ele fez um nó de forca. Eu, não, me ensina como é que faz isso, né? E daí em 2010 juntei isso e mais coisas e fiz tudo dentro de um trabalho. Então daí também tenho... Mas é interessante você botar isso, tem um encantamento por um material. Super. Eu fiquei pensando, vendo o teu trabalho ontem lá em retrospectiva, assim, me parece que os trabalhos do início eles têm mais elementos, são mais engenhosos e depois você vai ficando mais sintético. Mas tem uma coisa que se repete que é, muitas vezes, construções de umas engenhocas. Sim. E daí agora nessa sua fala parece que me vem isso, assim, né? Que tem um encantamento desses objetos que depois você desloca para uma ação na performance, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre esses objetos que você constrói em performance. Estou pensando aqui naquele que você fez no Pre-Art, do Patins. Do Patins. Mesmo num outro que eu acho que você fez no Embap, que você vai se pregando num canto, uma tira, né? E aí faz utiliza um balde, né? Um balde com prego, né? A articulação, que ele vai subindo e o prego está preso no martelo. Isso, mas você sempre você faz isso em performance. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? Eu tenho muito nos meus trabalhos essa questão de... digamos assim, dessa saída do cotidiano e da entrada na performance, assim, né? Tipo, daqui a pouco eu estou aqui conversando contigo, então tá, cara, agora eu vou fazer performance. E ter bem essa mudança, assim, de estar desse ambiente, digamos assim, cotidiano e tal, daqui a pouco não, agora eu vou trabalhar algo. E como eu até comentei antes, eu tenho muito essa relação do meu trabalho, a questão da ação. Então, para mim, a ação é uma questão assim, que eu acho que é mais importante do corpo, que é o desenvolvimento de uma ação. O que sabemos fazer, né? Tem o Gertrude Spong, que ela fala de sabedoria prática, né? Que é um saber que a gente aprende fazendo. Então eu tenho muitas questões do que eu sei fazer e do que eu posso fazer. Então muitos dos meus trabalhos, e aí entra também aquela parte mental que eu estava falando da criação dos trabalhos, porque eu tenho muita essa relação mental do tipo, eu imagino a performance. Eu vou descobrir se ela é realizável 90% dos meus trabalhos na hora. Muitas vezes eu não testo nada. E poucas coisas que eu vou testar, assim, algo que eu tenho muita dúvida, que nem eu prometo que era com água de rosas, que eu queria fazer água de rosas, eu tinha que saber aprender a fazer a água de rosas, né? E aí eu fui descobrir que a água é quente demais, com a mão, tudo mais, daí precisa adicionar gelo, daí você vai... Então para mim eu tenho alguns trabalhos que tem muito essa questão do tipo do começar quase do zero, assim, e realmente desenvolver o que a gente está fazendo nesse tempo, né? É também uma criação, é ação no sentido de produção também, né? Então tem uns trabalhos que nem esse dos patins, ele tem, que no inglês seria... Tem o fazer, que é o do e o make, né? Então seria meio que juntar os dois também, né? Porque eu vou criar algo, eu vou desenvolver algo, e eu tenho a maioria dos meus trabalhos tem, digamos assim, telos, assim, tem algum ponto que eu quero chegar com aquela ação, né? Mas como é que vai ser desenvolver essa ação? Então,
essa relação, eu gosto dessa questão desse desenvolver algo, criar algo, produzir, modificar materiais durante essa modificação, a alteração dos materiais mesmo durante a performance, mesmo pensando nessa relação do tempo presente, daquela, tipo, aqui estou eu aqui, as pessoas aqui, todo mundo pode imaginar, pô, claro, o cara vai fazer um patins ali no final, ou o cara vai, assim, mas não importa, eu quero chegar nesse telos, mas não é o telos que importa, mas é o processo de vivência daquilo, né? O que é estar presente? Chegou a hora das pegadinhas. Estar presente é estar vivo, estar junto. Eu acho que em performance o público ele não... Desde aquela performance, como é que a Bia Medeiros chamava? A Bia chamada de performance autista, né? Que é aquela performance que não tem relação com o público, que é... Talvez a performance mais autista que tenha, eu considero que a questão do público estar presente, ele não está como espectador, somente ele está vivendo aqui. Na verdade, a presença da performance se dá no tempo presente, mas ela se expande principalmente a partir da memória do público, de quem vê, de quem vive aquilo, de quem é testemunha. E um trabalho acaba sendo, uma performance acaba sendo conhecido, mas bom, a história da performance é a história de registros, mas mais do que registros fotográficos, registros de vídeo, a memória, o relato, a narrativa sobre a narração sobre quem esteve presente daquilo é o principal, assim, é o principal traço que a performance deixa no tempo. Então estar presente é estar vivo. Essa relação de vida que se dá junto aos outros, né? Então, isso que o passado, isso que o tempo da performance eu considero o tempo presente. O passado não é mais vida, já foi, e o presente ainda será, né? Então tem essa relação de vivência mesmo do tempo. Você considera a possibilidade de apresentação de uma performance como documento? Penso assim, num espaço expositivo, porque você trabalha basicamente com performance, né? Você não apresenta outros trabalhos em outras linguagens. Como que é a sua relação com documentação do seu próprio trabalho? Para mim a documentação é uma documentação histórica. A documentação, ela nunca vai ser para mim a obra da performance, começando assim, a obra da performance, onde que está a obra da performance? A obra de uma pintura está aqui, de uma fotografia está ali. A fotografia pode estar em várias cópias, está ali, aquela imagem e tal. Da pintura, aquela questão única. A instalação depende do projeto, a música pode ser a partitura. A performance para mim está no momento presente em que ela acontece. Quando o artista começa a fazer performance, é como se ele abrisse a obra, e enquanto ele desenvolve o trabalho, é ali que está a obra. Então nenhuma documentação ela vai ser uma obra como é a performance ao vivo, ela vai ser uma documentação. E isso não quer dizer que ela esteja num patamar abaixo e tudo mais, muito pelo contrário. Eu considero, inclusive, esse papel da documentação extremamente importante. Eu falei da questão da história, que é um dos rastros que a performance deixa no tempo. A performance tem esse trabalho muito desse jogo histórico mesmo, né? Desse jogo com a história, do momento presente com a história. Então, ela produz algo, ela modifica algo no tempo, que pode ficar para a memória ou não.
os rastros podem continuar, seja vídeo, memória ou não. Então, eu acho que a documentação, para mim, no meu trabalho, a documentação é um documento. Você não elabora ou não instrui, digamos assim, a maneira como a documentação vai ser feita de uma performance sua? Não. Até porque eu gosto também do olhar de quem está documentando, da subjetividade. Às vezes eu vou lá, conto mais ou menos como é que vai ser, só para a pessoa não ter nenhuma surpresa, né? Tipo, como eu imagino que vai ser e tudo mais. Mas o que me interessa muito é a questão, é isso como um documento histórico mesmo, né? Ok, aqui está uma prova que ela aconteceu. Assim, eu acho que ela pode ser exibida numa exposição, pode, mas vai ser exibida como um documento e não como uma obra. Ela nunca vai ser a performance. Não, a performance aconteceu lá, naquele contexto, naquele tempo, com chuva ou com sol, não sei o que. Isso é a performance ali, ou outra documentação. Que nem uma coisa que eu não... Até puxando um pouco, não sei se você ia falar, mas já começamos botando lendo, negócio do performar e tudo mais. Tá? Que nem uma coisa assim, eu até compreendo a video performance, digamos, a terminologia video performance, com uma simbiose entre uma linguagem do vídeo e da performance. Que nem para mim a câmera ali entra no lugar do público, mas tem a diferença, porque é uma câmera, pode ser até mais câmeras. Então tem essa relação que você substitui alguns elementos da performance mesmo, que o tempo presente é substituído pelo tempo que passa pela câmera, tudo, e daí tem a questão da edição. Eu até entendo o vídeo performance, mas que nem uma coisa que eu não entendo é foto performance. Para mim não existe. Para mim no fim, aí eu estou tocando na tua área. Para mim, no fim, a fotografia acaba sendo uma linguagem que sublima a linguagem da performance. Ela não tem essa simbiose como o vídeo tem. Porque é uma imagem estática. Porque é uma imagem que no final das contas vai virar uma fotografia. Mas daí aí a gente pode levantar questões se de repente não é uma terminologia criada pelo mercado da arte, porque é uma forma também de financiar a arte, né? E eu como artista, de repente ganhar dinheiro com arte. A Marina Abramovic faz isso, né? Assim, de certa maneira, as fotografias que a gente vê de trabalhos, as últimas, né, que ela expôs lá no Maio, muita coisa é para ser vendida também, né? Tem uma maneira de estar realizando outros trabalhos, né? Mas daí você também chama de fotografia, por exemplo. Eu chamaria assim, eu nunca botei nada para vender assim, de registro meu até hoje. Às vezes eu penso, mas às vezes me dá preguiça, eu gosto do negócio horrível, eu fico me auto-sabotando, né? Toda vez que penso, já tá, né, tem algum produto para vender, né, algum pro mercado de arte e tudo mais, e quando eu vejo que eu me auto-sabotando, eu não tenho nada. Mas bota como fotografia, né? Tem uma fotografia, para que inventar uma foto performance? Não, é que nem uma época lá, no meados dos anos 2000, tinha uma galera que começou assim... performance vídeo, como é que era o termo? Performance... Era performance para webcam, entendeu? É que assim, ok, a grana tá pouca, a gente não tem grana para viajar. O grande lance, o mais bacana da performance é você poder viajar e participar de festival de performance, por exemplo, né? O mais legal da performance é isso, você precisa ir no lugar para fazer performance, você não manda o quadro, você, meu quadro participou da exposição, beleza, mas você não viu a exposição, não. O artista da performance tem que ir, isso é divertido. O ruim é o seguinte, que é difícil arranjar grana para viajar, né? Aí teve um tempo que tava bom assim, mas hoje em dia, dinheiro para viajar tudo. E aí teve um período nos anos 2000 que estava bem crítico essa história, que telepresença, performance telepresença.
Que era o quê? Performance para webcam, né? O cara botava uma webcam lá, fazia performance para webcam e transmitia num projetor no festival. Tipo, uma solução gambiarra, né? Que nem tá pensando no próprio suporte que é a webcam ou essa transmissão, né? Não então, tinha a ver com isso, não, né? Não tinha a ver, era o quê? Era uma video performance. Sim, eu tive um trabalho que eu criei exatamente devido a essas questões. Então, voltando àquela história da criação, exatamente eu estava puto da cara com essa história de performance estar presente. Pô, chama de performance, chama de outra coisa, mas não é presença, assim, né? Mas, tá, eu entendo por que estão fazendo isso, uma situação precária, do meio, para viabilizar um festival, não pode pagar, não pode nada, é um jeito de ter mais trabalho, legal. Mas eu comecei a pensar exatamente isso, não pensa essa coisa do vídeo ali, dessa coisa transmitida para a internet no trabalho. E aí que e daí na mesma época a Michelle Moura me convidou para fazer uma performance no coletivo Couve-Flor, lá na Casa Cristina. E aí ela falou que estava com uma pira de som e tudo mais, e aí eu juntei essas coisas, que eu já tinha criado um capacete, onde eu na performance esforço, eu só usei na performance esforço, eu tinha criado um capacete que era com uma outra performance que eu nunca fiz, e acabou indo para esforço, onde eu coloco meu celular, eu colocava meu celular, e do celular eu transmitia eu via por meio do celular, então dentro desse capacete, então tudo que eu via era somente por meio do celular, e ao mesmo tempo eu transmitia via internet. Então quem tivesse o link poderia entrar, eu botava no meu site ao vivo, mas também quem entrava no aplicativo também podia ver via internet. Eu também projetava no local, com o som, né? Daí o som acabava reverberando, né? Porque saiu o som, entrava na máscara, e aí minha imagem do que eu via estava passando ali. Daí foi algo que também acabou virando um trabalho, uma questão que virou um trabalho, que é essa coisa mesmo da projeção, do vídeo pela internet, fazer parte do trabalho. Então as pessoas não me viam, elas viam o que eu via. Né? E tinha uma ação junto com isso? Sim. Eu começava a enrolar guiso com elástico, botava guiso no elástico e eu começava a amarrar no meu corpo. Eu tinha uma ideia ali de aumentar o som da minha ação, do meu movimento. Né? Eu tinha um balde de guiso, assim, e daí era super divertido, porque eu começava, eu usava um agulhão assim para passar o elástico dentro do guiso, né? E daí o capacete era feito com couro, daqueles de solda, né? Então daí começava a esquentar o negócio, o vidro começava a embaçar, perdia toda a visão. Eu tinha que pedir ajuda para as pessoas para poder continuar. E depois que estava tudo enrolado, eu enrolava o balde em mim com elástico, os guizos, ficava tudo. Aí eu andava até um outro espaço onde tinha um cavalete com lixa, onde eu me soltava, eu rasgava todo esse elástico me esfregando na lixa. Né? Aí terminava quando eu soltava todo o negócio, eu tirava o capacete. Isso foi em que ano, né? Eu criei em 2011 essa performance, 2011, mas eu apresentei ela também em 2012. Essa eu fiz em Nova York, bem legal. 2011, 2012, foi os meus períodos que eu fiz.